Se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando uma alternativa muito boa para fazer a locução de algum vídeo institucional que você está fazendo, para fazer a narração para vídeos do seu canal do YouTube, para fazer narração para qualquer tipo de vídeo, de matéria que você deseja publicar na internet. E nesse vídeo eu vou trazer para você exatamente como fazer uma voz realmente incrível, que realmente parece a voz de um humano. Olha só, vou te mostrar como exemplo esse primeiro vídeo aqui, que é um dos vídeos que eu fiz com essa Juca, o jacaré narração de voz. explorador de sabores. Era uma vez, em um paraíso verdejante, uma lagoa repleta de vida e cor. Tá ouvindo? Nesse refúgio natural vivia Juca, Olha a um jacaré semelhança alegre e com a com um voz apetite humana. peculiar. Sua dieta consistia exclusivamente em um tipo de peixe prateado que brilhava sob o sol quente do... Se é esse tipo de voz que você está procurando, você chegou no lugar certo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para você são os tipos de vozes que a gente já tem hoje na internet. Então a gente começou ali com algumas vozes bem robóticas, que um dos exemplos de voz bem robótica é o Google Tradutor, que a gente tá cansado de ouvir essa voz na internet aí há muito tempo mesmo, então a gente ouve algo mais ou menos assim. Seja muito bem-vindo ao canal Vídeos da Vida. A gente vê que é uma voz extremamente perceptível que é uma voz de um robô. Então é uma voz extremamente desagradável de você utilizar, certo? Outras pessoas utilizam o Microsoft Azure, que basicamente é uma outra conversor de texto em fala, que ele também está embutido aqui no Microsoft Clipchamp, tá? Então Clipchamp tem exatamente esse conversor de texto ali em fala do Azure, tá? Da Microsoft. Já é uma voz um pouco mais parecida com a voz de um humano. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Canal Vídeos da Vida. Aqui você encontra muito conteúdo sobre tecnologia, ciência, história e curiosidade. Esse aqui é um recurso gratuito do Microsoft Clipchamp, tá? Para você utilizar. Só basta você instalar ele, você consegue utilizar ele facilmente. Você simplesmente vai colocar o texto e você vai escolher o tipo de voz. Temos várias vozes, então a gente tem vozes masculinas, a gente tem vozes femininas, a gente consegue controlar o estilo da voz, tá? Nem todas a gente consegue controlar o estilo da voz, mas consegue controlar um pouquinho, tá? Ó, nessa Antônio você já não consegue controlar o estilo da voz, somente a velocidade e a densidade da voz. Então fica um pouquinho diferente, olha só, a voz masculina. Mas espera que eu vou te mostrar uma ferramenta muito mais incrível. Eu tô só te mostrando para você ter uma base para você comparar, tá? Ele não quis gerar aqui, né? Ó, vamos lá, vou dar um play aqui. Ele não tá querendo gerar aqui não, tá? Deixa eu colocar normal. Às vezes dá esses bugs aqui, né? Vamos lá, deixa eu fechar aqui o editar. Agora eu vou clicar de novo aqui e eu vou colar, tá? Vamos colocar aqui só para você ver a voz masculina. Vamos dar um play. Ele não tá querendo gerar aqui não. Também tem dessas, né? A ferramenta às vezes não coopera com a gente. Então, aqui quem sabe faz ao vivo, então eu vou te mostrar exatamente essa. Mas você conseguiu perceber ali que já é uma voz um pouco mais natural, mas ela ainda tem um timbre de robô nela, certo? A gente tem uma outra ferramenta também que você pode converter o texto em fala, que é no próprio CapCut, tá? Então é um editor de vídeo, talvez você utilize ele para editar seus vídeos, talvez você utilize ele no seu dia a dia, talvez você já tenha ouvido falar. Tem ele, o aplicativo para o celular e tem ele para o computador. Tá? Então, esse daqui do CapCut, ele é um pouquinho muito conhecido. Então, principalmente para quem assiste ali TikTok, vídeos do TikTok, você talvez está acostumado com esse tipo de voz aqui, olha só. Seja muito bem-vindo ao canal Vídeos da Vida. Aqui você encontra muito conteúdo sobre tecnologia, ciência, história e curiosidades. Você consegue perceber que ela já tem uma semelhança já com uma voz real, certo? Então você consegue perceber que já está um pouco próximo, mas tem uma grande questão. Essa voz ela é extremamente usada, então todo lugar que você vai tá essa voz por lá, né? Você vê um vídeo, as pessoas postando lá, um vídeo narrado e tem essa voz, porque editou ali no CapCut e essa voz ela não consegue sofrer alteração. E ela tem sempre o mesmo timbre.
Seja muito bem-vindo ao canal Vídeos da Vida. Aqui você encontra... Então é muito robótica ainda, tá? Eu achei interessante que o CapCut ele sempre está adicionando novas funcionalidades, então você consegue ver várias vozes também diferentes. Seja ó. muito bem-vindo ao canal Vídeos da Vida. Aqui você encontra Tá? muito E conteúdo outra sobre coisa também... tecnologia, ciência, Deixa ele parar história aqui. e curiosidades. Olha só. Também uma coisa ruim desses outros sintetizadores de voz que eu acabei de utilizar com você, dá para você utilizar? Dá. Mas ele comete muitos erros na pronúncia também. Você viu que esse do CapCut aqui, ele comete vários erros de pronúncia para o português, tá? Para o inglês, eles já estão muito mais aperfeiçoados. Mas para o português, eles ainda cometem muitos erros. E às vezes não dá para você corrigir. Às vezes só se você escrever de uma forma diferente. Então, você escrever como é o som exatamente daquela palavra, tá? Então, ele tem muitos desses erros. Mas olha que coisa bem estranha e bem curiosa que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Olha isso daqui que eles estão adicionando. Olha isso aqui. Escuta. Olha isso. Desagradável aos ouvidos. Mas ele está cantando a música, certo? Ó, vou colocar outra música, outro estilo. Deixa eu ver, acho que é esse daqui. Não, esse aqui pop, ó. Pra você ver, ó. Acho que vai falar um pouco mais rápido. É isso daí. Olha só. Tá bom, CapCut. Eu vou até fechar o CapCut aqui porque eu não aguento mais. Enfim, você viu que eles estão adicionando isso, uma ferramenta que canta. Então, tem melodia, tem canto ali bem interessante, né? Mas não é muito agradável aos ouvidos, tá? E aí, agora eu vou mostrar pra você exatamente como eu fiz essa outra voz aqui incrível. Dia após dia, Olha só. Juca saboreava seu peixe favorito. Tá, o nome da ferramenta é Eleven Labs, tá? Então você vai digitar Eleven Labs. Então você vai entrar nela.io, tá? Que é de um aplicativo. Então você vai entrar lá. Para você criar uma conta no Eleven Labs, você precisa simplesmente de uma conta no Google ou seu e-mail. Ele é gratuito, tá? Mas ele tem algumas limitações que eu vou falar para você aqui. E eu vou te mostrar as funcionalidades que você tem com ele. Tá. A primeira funcionalidade que você tem é em criar o texto, pegar o seu texto, em colocar ele aqui e ele vai narrar o seu texto, tá? Então, por exemplo, eu já tenho esse texto aqui, né? Eu vou até diminuir um pouco aqui o tamanho dele. Ó, seja bem-vindo aqui ao que você encontra sobre tecnologia. Só para ficar um pouco mais curto para você ver, ó. Tá? Então vamos lá. Para você gerar, você vai escolher aqui, ó, no Eleven Labs. Você vai escolher a opção Eleven Multilingual V1, tá? Então essa aqui é uma versão primeira e já tem uma qualidade incrível, certo? Então ela tem uma limitação ali de timbres, tá? No português, então você não consegue fazer algumas coisas como no inglês você conseguiria. No inglês você consegue configurar o tipo, como que a pessoa está falando. Se ela está falando com raiva, se ela está falando feliz, se ela está falando com medo. Você consegue configurar essa característica da voz. Já no português você ainda não consegue fazer isso, mas provavelmente você vai conseguir fazer isso depois, tá bom? Então você vai escolher essa opção aqui, que é a que tem português, certo? Ele já identifica automaticamente a língua do seu idioma aqui, e você pode escolher qual dessas vozes aqui. Tem muitas vozes, você pode ter uma prévia, então ó, Bruce, tá? To exist is to change. Que é a To voz change do is to baixo, mature. né? To mature is to go on creating oneself endlessly. Vamos lá. Então a gente tem essa prévia. No inglês fica um pouco diferente do português, tá? A gente tem uma prévia do timbre da voz aqui, mas quando você vai pro português, ela muda um pouco da voz, tá? Então, eu vou escolher aqui do Bruce, tá? Então, essa é uma língua uma voz que eu escolhi ali, é uma voz que ele tem, né, no banco de dados dele, e aí eu vou utilizar ela. Eu simplesmente vou aqui, ó, clicar em gerar. Quando eu clico em gerar, ele tá falando aqui, ó, eu tenho 97 de 2.500 letras, então eu posso colocar aqui nesse campo até 2.500 letras, tá? Então vai ficar essa limitação. E aí eu tenho uma cota, tá? A gente tem uma cota de 10.000 caracteres, tá? Por mês,
Então eu tenho essa cota aqui, tá disponível. Então eu já gerei alguns vídeos nessa conta, tá? Eu quero usar mais, Gustavo. Então você pode, se você tem mais de uma conta de e-mail, você pode fazer várias contas aqui e utilizar o Eleven Labs, tá? Depois eu vou te falar sobre uma limitação que tem aqui nele. Ó, você vai clicar aqui em gerar e aí vai esperar. Seja muito bem-vindo ao canal Vídeos da Vida. Aqui você encontra muito conteúdo sobre tecnologia. Tá vendo? Ele ficou com um timbre diferente, tá? Porque o idioma é diferente, mas ele manteve um pouco parecido ali com o inglês na prévia, tá? Então você vê que é uma fala que tem mais emoção, que tem mais modulação na voz e que não parece realmente muito com um robô falando. Claro. E uma coisa que eu vou te falar assim também, quanto mais texto você coloca aqui, eu percebo que parece que ele entende um pouco sobre o que o texto está falando. Então, se é uma história triste, se é uma história feliz, ele vai fazendo modulação um pouco mais parecido com o que está sendo realmente falado no texto. Isso aí eu achei muito interessante, tá? E aí, você pode escolher várias vozes. Uma outra coisa que você pode fazer é configurar essa modulação. Então, aqui em Voice Settings, você consegue configurar a modulação da voz. Então, eu quero que ela fique sempre mais parecida ali, eu quero que ela module mais, tá? Também o interessante é você manter sempre um valor não muito alto, tá? Nem muito alto para cá, para esses dois lados de cá. Porque, por exemplo, se você vai criar um conteúdo, às vezes você vai gerar uma voz aqui agora, uma narração. E aí, quando você for gerar de novo, vai estar diferente a voz, porque ela vai fazer essa variação, tá? Diferente daquelas outras vozes que elas são exatamente o mesmo timbre, mesma voz, mesmo jeito. Aqui não. Qualquer variaçãozinha que você mexe aqui nessas variações, mexeu pra cá, já vai mudar um pouco a variação. Mexeu um pouquinho pra cá, 1% já muda o jeito que a voz ela é passada ali, tá bom? Então, você pode deixar como padrão ou você pode estar mexendo, tá bom? Aqui você vai testando. Eu indico você testar com textos curtos, tá? E testa outras vozes que você quer. Por exemplo, essa daqui da Bela, né? A gente tem várias outras vozes aqui. Então, você pode ir testando essas vozes, tá? Ó, aqui quando você gerar essa voz, ela já vai vir aqui para baixar. Pode clicar aqui no cantinho, tá atrás de mim aqui, né? Tá atrás de mim aqui deixa eu mudar aqui, ó. Mudar aqui pro lado, tá? Então, deixa eu mudar aqui e voltar lá. Tá aqui, ó, atrás aqui. Nesse cantinho você pode baixar, tá? Clica aqui nesse downloadzinho aqui, ó. E aí ele aparece aqui em MP3, tá? Ele baixa em MP3. Tem uma qualidade muito boa, igual essa que você viu. A gente também tem aqui no histórico. Aqui no histórico mostra todas essas vozes que a gente gerou, tá? Então é exatamente essa aqui que eu gerei agora. Eu posso dar um play, tá? Ou eu posso baixar ela. Para baixar eu clico nela aqui e clico em download selecionado e eu consigo baixar ela, tá? Uma das coisas que eu percebi que me incomodou foi no conectivo AUX, tá? Então, por exemplo, esse foi o único erro que eu consegui identificar, tá? Então já coloquei muito texto nela e ele eu consegui identificar esse texto aqui, ó. Vamos lá. Vou dar uma prévia para você, ó. Ela agradeceu de coração aos 3 dinossauros, ó. Ela agradeceu de coração aos 3 dinossauros. Tá vendo? Ela não consegue falar aos, tá? Então isso foi muito chato e eu tive que mudar. Então se você colocar aos com U, ó, ela já consegue falar, ó. Ela agradeceu de coração aos 3 dinossauros. Tá vendo? Então, pega essa jogada. Então, quando tiver alguma coisa muito diferente que ela não conseguir falar, alguma palavra que ela não conseguir falar, tenta escrever a pronúncia dessa palavra. Então, aqui, ó, aos 3 dinossauros. Fica parecendo exatamente aos, tá? Com O. Mas eu coloquei aos, tá? Então, ela conseguiu. Às vezes você também pode modular na acentuação. Às vezes ela não conseguiu falar exatamente. Coloca um acento, vai testando, tá? E aí você pode fazer e fica bem, bem legal, tá? Então, às vezes é ruim também você gerar um texto grande, tá? Tipo, igual eu. Gerei um texto grande, igual esse aqui, né? Que é a história, essa história infantil aqui. Tem 2 minutos aqui de áudio. E aí, depois do nada, você sabe, poxa... O áudio ficou ruim porque só uma palavra de todo esse texto aqui, que foi aos, tá? Ela agradeceu aos 3 dinossauros.
e ela não conseguiu falar aus, tá? Então ficou bem chato, né? Isso daí. Mas aí eu perdia os caracteres, então, poxa, é ruim, né? E se eu colocar o texto também pela metade, tipo, eu quero colocar só, vou colocar só por parte. Esse trecho, depois outro trecho, o que vai acontecer? Às vezes ela perde o timbre de um para o outro. Então, vai ficar às vezes uma variação. Então, tu fez ali, mesmo que tu não mexa em nada, tá? Se tu gerar o texto, um parágrafo, depois outro, pode dar variação entre um parágrafo e outro, tá bom? Mas olha que voz incrível, olha só. Vamos dar um play Os aqui. dinossauros bondosos, uma lição sobre ajudar os outros. Numa época em que os gigantes caminhavam pela terra, numa floresta densa e verde, repleta de árvores gigantescas e rios enormes. Então você pode tirar conclusões dessa ferramenta. Olha só que interessante, uma das limitações que eu vou mostrar para você agora. Essa limitação ela é muito interessante você saber por quê. Aqui em sobrescrição, aqui ó, no menuzinho em cima, tá? Deixa eu voltar aqui a minha imagem aqui pro canto, para não aparecer em cima de alguma coisa. E aí, ó, aqui em sobrescrição, você tem aqui, ó, sobrescrição, certo? Clica aqui no cantinho. E aí você tem os planos que tem. Então, o gratuito, você tem direito a 10.000 caracteres, tá? Então, olha, o meu, eu usei 6.000 esse mês nessa conta aqui, tá? De 10.000, tá? Então, eu em 5 dias, ó, próximos caracteres reseta em 5 dias. Então, daqui 5 dias, ele vai de novo ter 10.000 caracteres, tá? Então, ela vai ficar aí, desse jeito, tá? Então, você tem 10.000 caracteres livres por mês. Uma coisa que você consegue fazer também é criar 3 vozes customizadas. Então, você consegue vir no Voice Lab, tá? Aqui no Voice Lab eu criei o Bruce, tá? Então, eu peguei ele lá e eu posso editar ele, eu posso fazer mudanças nele, tá? Então, eu posso adicionar características nele para ele aqui. Eu posso vir aqui criar mais 3 vozes, ó. 3 vozes aqui, tá? Voice Design. E aí eu posso pegar homem, mulher, jovem, americano, africano e posso estar fazendo aí uma geração, tá? Então ele também consome da minha cota esse teste. Isso é chatíssimo também, você fazer um teste e consumir da sua cota. Né? Mas é também óbvio também, né, que senão as pessoas iam ficar gerando a voz ali pelo teste e o texto gigantesco. Mas era só eles colocar uma limitação ali de 200, sei lá, 50 caracteres e aí já ia dar um problema, né? Evitar esse problema. Mas enfim, consome da tua banda. Outra coisa que libera também, se você pagar o plano, é o clone de voz, que eu ainda não testei, tá? Então, clonar a minha própria voz. Então, talvez eu teste depois em um outro vídeo e mostro aqui no canal, tá? Se você curtir esse vídeo aqui e deixar seu comentário aí, você quer que eu teste essa funcionalidade? Então eu posso testar essa funcionalidade e trazer aqui pro canal, tá? Então comenta aqui embaixo se você quer, tá? E a limitação mais interessante que eu quero deixar bem claro para você é essa daqui, ó. Talvez você não preste bem atenção nisso aqui, mas essa limitação que é para... Cadê? Deixa eu mostrar para você. Deixa eu traduzir aqui para o português, tá? Olha só. Tal. Cria em inglês. Atribuição, ó. A atribuição a Eleven Labs é obrigatória, tá? Então, aqui, se você gerou um conteúdo para o teu canal no YouTube, você tem que atribuir ali a Eleven Labs como criador daquela voz, tá? Pelo plano gratuito. Se você tem o plano iniciante, por exemplo, que é $5 por mês, e aí você tem direito a 30.000 caracteres, tá? Você pode criar vozes personalizadas e também a clonagem de voz, você vai ter também acesso à licença comercial. Então, para você comercializar, que é, por exemplo, monetizar um vídeo no YouTube, você precisa ter a licença comercial, tá bom? Então, essa é uma coisa que às vezes a gente erra e isso pode dar problema de direitos autorais no seu vídeo, tá bom? De uma voz gerada com ele, ali no módulo gratuito, ali na versão gratuita, e se você não tiver a licença comercial. Já pagando os $5 por mês ali, você tem acesso aí a mais caracteres, a clonagem de voz, e você tem a licença incluída comercial, tá? Eu acho ainda que tá muito caro, tá? Talvez ela vai baratear, tá? A quantidade de caracteres, talvez isso que vai aumentar, talvez o gratuito vai ficar 30.000 ou alguma coisa assim, ou então o iniciante vai aumentar aí para 100.000, alguma coisa assim, tá? Porque realmente eu acho muito caro, mas pelo conteúdo que faz, olha só, esse vídeo que eu fiz, tá? Já fiz 2 vídeos com ele, tá?
Esses vídeos ficaram muito bons, a dublagem. Não seria possível fazer com o Clipchamp, com o CapCut, com alguma outra coisa. Ou só poderia ser possível ser feito com uma qualidade daquela, com uma pessoa realmente narrando esse vídeo, tá?